Após a morte do Santo Padre Francisco, existem alguns procedimentos que sempre são tomados pelo Vaticano, inclusive o processo para a escolha do novo sucessor por meio de um conclave. A gente vai saber mais agora sobre todos esses detalhes com o Francisco Borba, ele que é sociólogo, especialista em religião e também editor do jornal da Arquidiocese de São Paulo. Francisco, primeiramente, bom dia, muito obrigada por participar ao vivo com a gente aqui do Agora. Como que você avalia o cenário para esse próximo conclave, hein? Olha, é um cenário desafiador, sem dúvida. A sociedade como um todo está muito dividida, e essa divisão penetra de um jeito ou de outro na igreja, mas, ao mesmo tempo, me parece que é um cenário muito bem definido, no sentido de que existe uma necessidade objetiva de dar continuidade ao caminho que o Papa Francisco iniciou, que se mostrou um caminho exitoso, digamos assim, mostrou que é por aí que a igreja deve ir, porém, com uma capacidade maior de acomodar as posições, os interesses, as necessidades de grupos muito diferentes de católicos. Bom, obrigada pela sua participação. Desculpa, os cardeais que vão participar do conclave, a sua maioria foram indicados pelo próprio Papa Francisco, correto? Quer dizer, isso deve influenciar também nesse grau de continuidade? Em que medida que a formação deste conclave em particular pode fortalecer essa visão que você estava colocando de continuidade, de um olhar aí exitoso para o que foi a gestão do último pontífice? Olha, eu particularmente acho que existe um grande erro analítico quando a gente tenta entender o conclave a partir da composição dos cardeais, como se fosse uma assembleia de deputados elegendo seu chefe. Não é isso. Senão, inclusive, nunca você teria mudanças de linha dentro dos pontificados. O que interessa para saber qual pontífice vai ser eleito ou não vai ser eleito é a capacidade que os cardeais no conclave mostram de responder aos desafios que todos estão sentindo. Porque, na medida que a Igreja Universal vai bem, cada cardeal vai ter um trabalho mais fácil, vai poder se sentir melhor dentro da sua arquidiocese. Então, muitas vezes, um cardeal opta por um outro cardeal que nem tem muita afinidade com ele, porque percebe que esse cardeal tem a resposta para as necessidades que ele está sentindo. Tá ok? Então, esse é o grande problema. Por exemplo, João Paulo II tinha uma política de continuidade, porque tudo que ele havia se proposto a fazer ainda não tinha terminado quando Bento XVI foi eleito. Já quando Bento XVI renuncia, está evidente que tem que mudar. Alguma coisa está dando errado. Aí você escolhe um papa com uma linha diferente. Nesse momento, o pontificado de Francisco teve vários problemas, mas são problemas de falta de estruturação, de uma caminhada que está começando a se formar e não de uma caminhada que já está exaurida, sem propostas. Agora, Francisco, a gente sabe que o Papa Francisco ele foi conhecido por muitas das reformas que ele incorporou, né, na igreja, que ele implementou, na verdade, na igreja, e outras também que ainda estavam em andamento. Reformas importantes, inclusive relacionadas a temas sensíveis da sociedade, né? Será que essas reformas agora, com um novo Papa, elas vão ser mantidas, seguidas, consolidadas, ou você acha que, de repente, pode... Eu acredito que essas reformas vão ser consolidadas. Algumas consolidações talvez não sejam do jeito, digamos assim, que a ala mais progressista gostaria, nem vai ser do jeito que a ala mais conservadora gostaria. Vão ser sempre consolidações que vão numa linha mais moderada, que
tende a contemplar gregos e troianos, mas desagradar os gregos e os troianos mais radicais. Tá? Então, esse provavelmente é o caminho, mas é um caminho de avanço, de consolidação daquilo que foi iniciado. Agora, considerando essa leitura que você estava fazendo, né, do que mobiliza os diferentes cardeais no processo de escolha, onde você acha que são os possíveis pontos de tensão? Quer dizer, quais são sejam as regiões ou as figuras que têm eventualmente já se manifestado ou que você entende que podem trazer aí pontos sensíveis e que deveriam eventualmente poderiam surpreender no debate do conclave? Olha, existem algumas situações que são paradigmáticas, tá ok? Você tem, por exemplo, a Igreja dos Estados Unidos, que é uma igreja de onde saíram muitas reclamações contra a linha do Papa Francisco, mas é uma igreja muito forte, objetivamente, tanto em termos econômicos quanto em termos numéricos. Você tem, por outro lado, uma igreja do norte da Europa, o exemplo típico é a Alemanha, que tem uma demanda muito progressista, digamos assim, porém que está perdendo fiéis e se enfraquecendo cada vez mais, então tem uma dificuldade de se legitimar perante os outros cardeais. Então, você tem, por exemplo, esses são dois polos muito típicos. Você tem toda a igreja dos países da periferia do mundo, digamos assim, África, Ásia, boa parte da América Latina, que foram fortalecidos no pontificado de Francisco e que vão trazer um novo olhar para as discussões internas da igreja. Não estou dizendo que vai sair um papa dos países pobres, etc. Pode sair, pode não sair, mas sem dúvida, mesmo que não saia um papa dos países pobres, você tem uma demanda, um olhar diferente nesse conclave que vem desses países que estavam na periferia da igreja, digamos assim. Francisco, já se... Ai, desculpa, perdão, acabei te interrompendo. Já se fala em alguns nomes, a gente viu aí nos noticiários, as pessoas divulgando impossíveis nomes aí, que estejam com maior preferência para assumir o posto de novo Papa. Você acredita nesses nomes que já estão sendo divulgados? Falaram até de um brasileiro, enfim, ou ainda não dá para a gente fazer esse tipo de previsão? Olha, o problema é o seguinte: o cardeal escolhido vai ser escolhido, e ainda mais nesse conclave, que é o primeiro conclave com uma igreja tão pulverizada, digamos assim, no mundo, com tantos cardeais de outros países. O conclave vai ser definido a partir das respostas que cada cardeal der para as necessidades que todos sentem ali no momento do conclave. Não é uma resposta pré-definida, mas é uma resposta que vai ser construída ali no momento do conclave. E essas listas de cardeais são feitas a partir da influência que os cardeais têm junto à mídia, o quanto eles aparecem na mídia. Então, são dois processos que não têm muito a ver. É evidente que tem uma tendência de superposição das duas listas, mas eu acho que não são listas adequadas, de modo geral. A gente vai ter que aguardar ainda, então, né, para ver tudo isso. Tem muita coisa para acontecer, né, Francisco? Você viu aí, então, a entrevista com Francisco Borba, sociólogo especialista em religião e também editor do Jornal da Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigada pela sua gentileza de participar com a gente ao vivo aqui do Agora, viu? Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia.